Bom dia, irmãos e irmãs. Saúdes, queridos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, um privilégio estar ministrando aos irmãos nesse púlpito, onde o reverendo Luiz Eduardo é o pastor, um homem a quem eu amo, um homem que me ensinou e que continua me ensinando a ser de fato pastor. Esse homem, desde que eu cheguei aqui, tem pregado sobre as parábolas do reino. Vocês têm acompanhado, não é verdade? E ele vai continuar falando das parábolas do reino, concentradas ali em Mateus. Eu não vou falar sobre as parábolas, porque é encargo dele, mas eu quero conversar com vocês hoje sobre a nossa relação com o reino de Deus e como eu e vocês oramos em relação ao reino de Deus e à vinda do reino de Deus. Reverendo Luiz Eduardo, ele falou sobre a parábola do semeador e como os diferentes tipos de solo abrigaram e germinaram ou não esta semente plantada do Evangelho. Ele falou sobre a parábola do joio, quando o reino já inaugurado, ele é composto, inclusive, de quem não é eleito e de gente que vai para o inferno. Ele falou também sobre o grão de mostarda e o fermento, que de pequenos, ou fermento, quase não dá para ver, ele leveda a massa, mas falando em relação ao reino de Deus, ele aparentemente pequeno, ele se torna algo grande, esplendoroso, onde o Filho de Deus, onde a família que encontra o Senhor Jesus Cristo pode se abrigar e pode ter segurança. E ele falou, por fim, sobre a parábola do campo e da pérola de grande valor, onde a alegria do crente ao encontrar ou procurar o reino de Deus e o de fato encontrar. Estou errado, reverendo Luiz? É isso mesmo, né? Um pequeno resumo para que a gente possa se ambientar. E aí, quando nós falamos do reino, é importante esse tema no seio da igreja cristã, porque quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando da vinda do Filho. E o reino fala sobre a vinda do Filho de Deus e sobre tudo o que ele faria. Gostaria então que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6, e nós vamos meditar apenas sobre um versículo, Mateus capítulo 6, no versículo 10. Mateus capítulo 6, no versículo 10, ele diz, dentro da oração dominical, ou da oração do Pai Nosso, diz assim, vamos ler juntos? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como... É sobre isso que nós vamos conversar, né, e vamos explanar essa manhã. Porque, como eu disse, o reino de Deus traz a mensagem da vinda do Filho de Deus, da vinda do Messias. Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14, diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram-no chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Uma das primeiras vezes em que o Antigo Testamento trata como Filho do Homem um nome que Jesus usou no Novo Testamento e usaram em relação a Jesus no Novo Testamento. O que eu quero com esse texto é dizer para vocês que o reino de Deus antevisto lá no Antigo Testamento, cumprido quando Cristo iniciado quando Cristo inicia a sua pregação e o seu ministério, ele já é visto lá nos profetas, já é visto lá no Antigo Testamento, no profeta Daniel. Então nós temos um reino messiânico que seria eterno, universal e indestrutível. Baseado em profecias como essas, muitos dos judeus enxergavam que quando o Cristo, o Messias, viesse, ele teria um reino muito semelhante, mas
baseado naquilo que Davi fez. Um reino de poderio militar, humano. Aqueles mais instruídos talvez não pensassem assim. Mas quando o Messias de fato veio, pregando entre as multidões, pregando entre os pobres, curando, abençoando, muitos dos judeus, muitos dos partidos judaicos entendiam que o reino seria um reino muito mais parecido com reinos que nós estamos habituados. Então, qual não foi a sua surpresa de que o Messias veio falando de outras coisas? O reino esperado pelos judeus se traduziu na prática pelo um reino de Deus focado na vitória da cruz sobre a morte. O reino que eles esperavam veio diferente, porque veio na vitória da cruz contra o usurpador, contra o inimigo das nossas almas. O reino veio na vitória da cruz sobre o pecado. E o reino veio de um Deus que ressalta e que resgata os seus filhos do inferno com misericórdia e com justiça. O reino estabelecido no coração dos eleitos e contando e angariando os cidadãos do reino. O que eu quero expor para vocês essa manhã é como um cidadão do reino se relaciona e ora por esse reino que já veio. É isso que nós vamos ver nesse único versículo. Mas para que nós possamos chegar nesse versículo, nós precisamos entender onde ele está. Nós já lemos várias vezes esse texto, a oração do Pai Nosso, que está dentro do Sermão do Monte, em que Jesus vai falar a partir do versículo 5 sobre oração. E no versículo 5 e 6, Jesus está, lógico, se dirigindo a todos nós, mas de maneira e de forma imediata, Jesus está se dirigindo aos judeus. Porque ele diz para que quando nós orarmos, não sejamos hipócritas como os judeus. Ele está condenando a hipocrisia ou a encenação que os judeus tinham ao fazer as suas orações públicas. A palavra Hipócrates quer dizer também ator, aquele que encena e aquele que quer se exibir por aplauso. Então Jesus condena esse tipo de oração. Ele não condena a oração pública, ele condena a oração pública feita para exibição e feita para aparecer. E é aí que ele faz um contraponto no versículo 6, quando ele diz, vai lá no seu quarto, ora em secreto, porque o seu pai que vê em secreto vai lhe recompensar publicamente. Não há uma negação da oração pública, mas a forma com que nós e com que os judeus vinham fazendo as orações e como nós devemos fazer, então, as nossas orações. Aqui, então, é a resposta que Jesus dá à forma negativa com que ele enxergava a oração dos judeus. E aí, olha que interessante, o versículo 7, desde sempre, e o versículo 8 sempre falaram a nós. Que nós somos gentios, hoje contados com o povo de Deus. Mas Jesus vai falar então sobre a forma equivocada com que faziam orações públicas os judeus, e ele vai falar também no versículo 7 e no versículo 8 sobre a oração equivocada que os gentios e os pagãos também faziam orações. E ele vai condenar as vãs repetições, porque achando que o Senhor lhes iria ouvir por conta das suas repetições, também errava. Então, Jesus está dizendo esta palavra aos pagãos, aos gentios, nós, gentios, que se nós repetíssemos como um mantra determinadas palavras e fraseados, Deus nos ouviria. Jesus também está dizendo, não façam desse jeito. Mas Jesus, como um mestre, como Deus, ele não nos dá e enfoca apenas o lado negativo. Ele vem e diz, não façam desse jeito. Mas se vocês quiserem fazer uma oração que agrada o Senhor e que tem muito mais significado, vocês façam desse jeito. E aí ele começa, Pai nosso que estás nos céus, e aí ele continua, não é isso? O que nós queremos tratar nessa manhã é quando ele vem no versículo 10 dessa oração, né, desse texto, e ele diz, venha o teu reino e faça-se, ou se faça a tua vontade. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Porque
se Cristo e a sua obra se manifestam, se o Cristo e a sua obra, o seu pregar, o seu agir, manifestam o reino, a oração do crente envolve que o desejo de que o reino venha, assim como ele mesmo coloca na sua oração, que o reino venha. O reverendo Luiz Eduardo, ele pregou em alguns comentários que ele fez das parábolas que ele vem expressando, que o reino de Deus já é presente, ele já veio. Vocês todos se lembram disso, não é verdade? O reino já é manifesto, porque senão nós vamos aguardar um reino apenas numa das suas facetas, que é a vinda do reino no sentido escatológico, quando as coisas deste mundo se concluírem. Não, o reino de Deus é inaugurado quando Cristo vem e começa a agir. Quando Cristo encarna e começa a agir no seu ministério, o reino já é posto. Isso é importante nós dizermos, porque se nós olharmos para a vinda do reino como uma coisa a se concretizar ou a iniciar lá na frente, nesse sentido escatológico que eu disse para vocês, nós vamos perder algo fundamental, que são as benesses e as bênçãos que nós podemos usufruir já no tempo presente desse reino que vem, que virá a se concretizar nesse futuro. John Piper, ele vai falar algo interessante acerca deste já, mas ainda não concretizado. Ele diz o seguinte, sobre o reinado de Cristo sobre o pecado e sobre o estabelecimento do reino. Ele diz assim: Cristo tem vitória sobre o pecado e inicia o estabelecimento do seu reino já decididamente e irrevogavelmente somos livres. Mas ainda não finalmente e perfeitamente livres. John Piper, na primeira parte, quando diz que o reino já está estabelecido e a vitória do pecado já se coloca, ele está se referindo à eleição nossa na eternidade e sobre a obra objetiva de Cristo na cruz do Calvário. Mas ele vai dizer que ainda não finalmente e perfeitamente. Por que ele diz isso? Porque a obra de Cristo no estabelecimento do seu reino ainda não foi concretizada e não foi finalizada. A igreja cristã espera pela concretização de tudo o que a Escritura fala acerca do reino. Mas precisamos lembrar que o reino já é manifesto. E se já é manifesto, podemos antegozar muitas das bênçãos que, inclusive, teremos em sua plenitude quando do final dos tempos e quando vivermos com Deus. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Paulo vai dizer: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz do vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, nós podemos antegozar a eternidade e a concretização de todas as coisas do reino já agora. É por isso que, se nós tivermos este ponto em mente, de que o reino já se iniciou, nós podemos ter esperança no poder do Espírito Santo, da concretização, e não apenas disso, mas de que podemos ter bênçãos agora também sobre as questões do reino. Porque, meus queridos, só vai orar pelo reino quem é cidadão do reino. Gravem isso. Só vai orar pelo reino quem é cidadão do reino. E só vai orar pela vinda do reino quem é cidadão do reino e quem tem experiência já, neste momento, com este reino. Só pelo poder do Espírito Santo nós vamos poder desfrutar das bênçãos futuras também neste momento. Foi só através do Espírito Santo
que Paulo pôde escrever aos romanos algo como o que eu leio. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Paulo só pôde escrever isso através do poder do Espírito Santo. Paulo, então, nos diz, e há algo interessante nesse versículo, Romanos capítulo 8, versículo 18, porque ele diz: porque para mim, eu não tenho por dúvida, eu não tenho por algo que eu fantasio, eu não tenho por algo que talvez não aconteça. Paulo é enfático ao dizer: eu tenho por certo, que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados à glória no reino de Deus. Quem crê em Jesus faz parte do seu reino. Quem crê em Jesus desfruta das suas bênçãos. Quem crê em Jesus antegoza a eternidade e age e ora pela concretização dos planos de Deus. E é por isso, meus irmãos, que quando eu e vocês oramos, venha o teu reino, nós temos 3 significados importantes quando nós lemos ou fazemos esse tipo de oração pela concretização do reino de Deus. O primeiro sentido que Jesus dá quando diz, venha o teu reino, é que este reino seja de fato manifesto ao coração de todos os eleitos. Venha o teu reino, então, nós estamos dizendo, como Cristo disse, que este reino seja definitivamente manifesto no coração dos eleitos de Deus. Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Olha só que fragmento da Escritura sensacional, onde Paulo diz aos de Corinto: o reino de Deus é a vitória final sobre o pecado, é a reconciliação do mundo com Deus. Olha que coisa interessante. Quando eu e vocês oramos, venha o teu reino, estamos dizendo que o reino seja de fato manifestado ao coração dos eleitos. Isso tem uma dupla implicação. A primeira implicação é que esse reino seja manifesto definitivamente a mim e a você. Que o reino de Deus seja manifesto a mim e a você. A oração do Pai Nosso, o Senhor vai dizer mais adiante no versículo 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é isso que ele diz? Se nós olharmos lá o texto grego, nós podemos também traduzir esse texto e fica muito mais afinado com a nossa teologia reformada quando nós lemos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E podemos dizer assim também, e não nos deixes cair em tentação. E aí, essa minha tradução livre, que faz muito mais sentido com a nossa tradição reformada, mas, e aí quando livra-nos do mal, fica um pouco mais pessoal quando nós lemos: arranca de dentro de nós todo o mal. O reverendo Luiz Eduardo há pouco disse que a nossa boca fala o que é cheio o nosso coração. Nós somos inclinados ao erro e ao pecado. Na concretização do reino, estaremos livres da ação do pecado. Hoje somos livres da condenação do pecado em Cristo Jesus, mas ainda sujeitos ao pecado e às consequências dele para esse tempo presente. Isso é interessante porque quando nós oramos, venha o teu reino, oramos pedindo que ele de fato se manifeste aos nossos corações. E a partir do momento
que manifesto aos nossos corações, Calvino vai dizer acerca disso. Quando nós dizemos, venha ao teu reino, nós estamos dizendo, Deus, corrija a nossa inclinação para a carne. Quando nós dizemos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Deus, corrija e nos ensine a obediência ao Senhor. Porque este reino precisa ser manifesto a mim e a vocês. Porque se assim não for, temos, como eu disse, duas implicações. A primeira implicação a nós, mas também, que já fomos eleitos, que já tivemos as escamas retiradas dos nossos olhos. Mas quando nós dizemos, venha o teu reino, e que esse reino seja manifesto a todo eleito de Deus, em qualquer lugar deste planeta, nós temos também uma segunda implicação, que é que este reino seja manifesto ao coração daquele que não ouviu falar do Senhor Jesus. Então tem uma implicação missionária aqui. Venha o teu reino ao coração de todos os eleitos do Senhor. E olha que interessante. Se o reino de Deus não é algo perceptível para mim e para você, talvez não oremos e não efetuemos um agir de fato em relação à evangelização. Conseguem compreender o que eu estou dizendo? Se o reino não é de fato manifesto aos nossos corações, teremos dificuldades e o nosso agir missionário muitas das vezes vai ser apenas a ação de orar. E eu não desmereço isso. Mas quando nós falamos de evangelização, nós precisamos sair dessa ação passiva, se eu posso dizer que é só orar, e eu posso fazer mais. Eu posso ir e pregar o evangelho de bom grado, com alegria, porque eu e vocês entendemos o valor desse reino e como na parábola da pérola de grande valor temos alegria neste reino, porque o reino já é manifesto. Fazer aqui o que nós somos instruídos na palavra de Deus. Agir conforme nós somos instruídos. O orar é ativo, mas a resposta que temos pode ser considerada passiva, ou seja, nós pedimos e aguardamos. Pedimos que os nossos familiares que não conhecem o Senhor Jesus tenham uma experiência real com Ele, que o reino seja manifesto a esse nosso familiar, a esse nosso colega de trabalho, a pessoas que nós temos relacionamento e amamos. Mas quando nós entendemos que o reino é manifesto a nós, nós vamos de forma ativa participar da proclamação deste evangelho. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos dizendo que o Senhor manifeste o seu reino ao coração daqueles que não conhecem. Quando nós dizemos, venha o teu reino, nós estamos dizendo também que Deus de fato reine nos nossos corações. Após a ideia de justificação inundar a nossa alma, através do poder do Espírito Santo, nós somos então habilitados a dizer sim a Cristo. Como sim a Cristo? A partir do momento que o Espírito Santo trabalha em nossos corações, nos trazendo uma realidade nua e crua, de que somos pecadores, fadados a não viver com Deus na eternidade, mas sim no inferno, nós vamos perceber que estamos em maus lençóis. E estar em maus lençóis é entender a gravidade da nossa ofensa a Deus, como dito aqui pelo reverendo Luiz Eduardo na escola dominical, que nós somos pecadores desde o ventre
estávamos todos em Adão, estávamos todos em Eva como os nossos primeiros pais e herdamos o pecado original que federativamente passa até nós, chega até nós por conta disso. Não nos tornamos pecadores ao pecar, mas somos pecadores e nascemos desta e nesta condição. Mas o Espírito Santo trabalha nos nossos corações. E é só a partir do trabalho do Espírito Santo aos nossos corações que nós enxergamos o trapo de imundícia que somos. Para daí, então, termos a capacidade de dizer: eu não consigo resolver isso por mim mesmo. E em não conseguindo resolver isso para mim mesmo, eu vou chegar aos pés da cruz e dizer ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor. Por que eu disse isso? Porque muitas igrejas cristãs têm um conceito equivocado sobre a ordus salutis, a ordenação, a ordem da salvação. De que a partir do momento que disseram sim para o Senhor Jesus, tudo está resolvido e que não há o que pelejar ainda à frente. Sim, com relação à salvação está resolvido. Mas depois de entendermos e nos vermos justificados, temos um processo antes da glória, antes da glorificação. Temos algo que nós chamamos em teologia de santificação. A partir do momento em que nós dizemos sim ao Senhor Jesus e o temos como nosso Senhor e Salvador, nós não nos tornamos supercrentes. Nossa condição muda aos olhos de Deus, mas não a nossa inclinação ao pecado. E é por isso que nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude a caminhar em novidade de vida dentro desse conceito de santificação. Abram, por favor, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4. E acompanhe a leitura do versículo 1 até o versículo 7, onde Paulo está falando algo sobre santificação àqueles crentes. Olha o que ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saibai possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quando oramos e pedimos para que o reino de Deus venha, nós estamos orando para que, de fato, o reino de Deus seja e esteja em nossos corações. Porque é só desta maneira que eu e vocês vamos conseguir resistir às tentações. É só desta maneira que eu e vocês vamos progredir em santificação. Ao que o próprio apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12, desenvolvendo a nossa salvação. Há uma interpretação equivocada sobre esse texto, quando as pessoas usam o desenvolver a salvação como que nós pudéssemos fazer algo pela nossa salvação. Não, o apóstolo Paulo só está colocando aqui: justificados sim, santos podem ser e podem se tornar à medida que
caminham em santidade. E é nesse contexto que ele diz: desenvolvei a salvação, desenvolvei a santidade, através do exemplo do nosso Senhor, dos apóstolos, e principalmente exortados por aquilo que os apóstolos vinham pregando a eles. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós oramos para que o reino seja sedimentado e colocado de fato em nossos corações. E a partir desse fato, eu e vocês hajamos como cidadãos do reino. Isso é importante, sabe por quê? Porque quando nós vamos em determinados países, nós percebemos claramente a cultura daquele país. Nós conseguimos perceber as atitudes de quem pertence àquele país. Quando nós vamos à Inglaterra, nós sabemos que eles têm o costume de tomar o chá, que horas? Não é uma característica deles? Então, se nós estamos lá, nós vamos perceber isso. Se nós estivermos à presença de um cidadão inglês, é bem provável, se ele for bem tradicional, a gente veja isso, não é verdade? Se nós temos o costume, ou estamos em países latinos, principalmente no México, logo depois do almoço, o que eles fazem? A siesta, que dura por volta de 1h30, 2 horas após o almoço. Presenciando isso, nós sabemos, opa, esse indivíduo tem características do México. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que se o reino não estiver sedimentado nos nossos corações, nós vamos agir como gente que não é do reino. Da nossa boca não sairá a palavra de bênção, mas coisas e palavras e frases e pensamentos verbalizados de gente que não é do reino de Deus. Nós não vamos agir como gente que não é do reino de Deus. E estar e pertencer ao reino de Deus é agir diferente e andar em novidade de vida. Lutando sim contra o pecado, mas, queridos, de forma diferente. Uma das grandes crises que nós cristãos temos hoje em dia reside no fato de que a sociedade lá fora não consegue nos enxergar da forma com que nós deveríamos ser vistos. Inúmeros são os casos de pastores que vilipendiam o nome do Senhor e jogam na lama o nome do Senhor. Mentirosos, caloteiros, briguentos, arrogantes. E aí nós somos colocados, enquanto cristãos de origem e tradição protestantes, no mesmo balaio de um monte de gente que não se diferencia do mundo. Não que eu advogue que precisemos viver num gueto, mas que nós precisemos viver a realidade do reino, além das portas do nosso templo, além das portas da igreja, de forma a influenciarmos a sociedade bem e positivamente, nos misturando com essas pessoas, mas a ponto de alguém que não nos conhece, percebendo a nossa conduta, percebendo a forma com que nós agimos neste mundo, lá onde nós precisamos pregar o Evangelho e dizer assim, e perceber, puxa, o Pedro é um cara diferente. O que aconteceu? Por que ele é assim? Por que a Liliane é assim? Entende o que eu estou dizendo? Vivemos uma crise hoje, porque quando nos associam ao Evangelho, nos associam a coisas ou extremamente fundamentalistas, ou extremamente liberais. Mas esses caras fazem a mesma coisa que eu? Para que eu vou à igreja então? Esses caras têm um pensamento muito antiquado. Isso todo crente é assim mesmo. Queridos, a vida cristã, o reino de Deus, é pautada por equilíbrio e uma sabedoria que vem do Espírito Santo. Então, quando eu e vocês oramos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Senhor, sedimenta esse reino e as verdades e aquilo que nós esperamos nos nossos corações, mas hoje, no dia de hoje. E por fim, queridos, quando eu e vocês oramos pelo reino de Deus, que venha o reino de Deus,
é que ele se estabeleça finalmente. Aí sim, nós estamos olhando lá para a escatologia, lá na frente. Que esse reino se concretize de fato. Olha que palavra maravilhosa que nós temos depois que nós concluímos a nossa leitura do Novo Testamento e chegamos a Apocalipse. Capítulo 22, versículo 20. Olha que maravilha o que nós encontramos lá. João escrevendo, e aí ele dá o testemunho dele, né, durante todo o livro, porque João diz, olha, quando eu estava nessa condição, logo no início de Apocalipse, eu estava nessa condição, eu tive uma visão, e aí ele começa a falar do trono de Deus, e ele começa a falar de um monte de coisa, mas aí ele conclui o livro, perceba, ele conclui o livro dizendo o seguinte, aquele que dá testemunho destas coisas, perceba que João encerra o seu livro dizendo, quem dá testemunho de todas essas coisas não é ele próprio, senão Cristo, quando ele diz, certamente venho sem demora. Cristo dá testemunho na visão que João relata no livro do Apocalipse. E é ele que diz, eu venho sem demora. Então, quando eu oro, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, venha, Senhor, concretizar o reino que tu mesmo já escancarou as portas na sua vinda, nos seus atos, na obra da cruz. Lembram-se, o reino de Deus fala da vinda do homem e a vinda do Filho do Homem, e o Filho do Homem já veio. O Filho do Homem já veio, foi pregado na cruz do Calvário, e de lá venceu a morte e o pecado. Mas esse reino não está completo até que ele venha. Irmãos e irmãos, no dia que o Senhor Jesus voltar, sabe aquele solo sobre o qual o reverendo Luiz Eduardo falou, em que o evangelho caiu? Você se lembra? Quando o Senhor Jesus retornar, o solo em que aquela semente do evangelho caiu vai importar sim. Vai fazer diferença sim. Porque vai ser observado. Quando o Senhor Jesus voltar, sabe aquele joio que o reverendo Luiz Eduardo pregou na parábola do joio e do trigo? Que no afã, os anjos de Deus, nós vamos arrancar esse negócio daqui, e o dono da plantação fala assim, não, no tempo certo ele vai ser o quê? Arrancado e queimado. Quando o Senhor Jesus voltar, os hipócritas de dentro da igreja perceberão-se nus. Perceberão-se aqueles que não serão contados com o povo de Deus. E talvez tome susto. Quando o Senhor Jesus voltar, aquele reino que o próprio Senhor Jesus comparou a uma semente de mostarda, que é uma das menores sementes, será vista por todos. E nesse dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Quando o Senhor vier para concretizar e finalizar a obra do reino, eu e vocês vamos estar de joelhos, chorando, não de tristeza ou remorso, mas de alegria, porque fomos aqueles que largamos tudo e compramos o campo onde estava o tesouro, porque nós somos aqueles que encontramos a pérola de grande valor, e quando nós enxergamos isso, nada mais é tão importante quanto esse reino. Eu e vocês oramos, venha o teu reino, para que as pessoas ouçam o reino, sobre o reino. Eu e vocês oramos, venha o teu reino, para que esse reino faça sentido de uma vez por todas os nossos corações. Eu e vocês oramos, venha o teu reino, porque nós queremos viver a eternidade com o Senhor e rogamos e clamamos para que o Senhor venha concluir a tua obra.
Orar pelo reino de Deus é saber que Deus é soberano e sabe o que faz. Orar pelo reino de Deus é orar pelo reino e folgar na ação de Deus. Orar pelo reino de Deus é uma ação missionária. Orar pelo reino de Deus é uma ação que nos conduz ao caminho da santificação. Orar pelo reino de Deus é orar para que o Senhor venha. Não cabendo a nós impor quando, mas que o Senhor venha. Que nesta manhã o reino de Deus seja cada vez mais palatável e que você continue a orar pelo reino de Deus. Que você ore pelo reino de Deus e possa saber que as bênçãos do reino de Deus podem ser, sim, antegozadas por nós através do poder do Espírito Santo, confirmando as palavras do Senhor. Eu deixo isso com vocês nessa manhã, em nome dele, em nome do Senhor.